Era madrugada. Na escuridão de uma segunda-feira comum, os sistemas de liquidação bancária operavam em silêncio, como fazem todos os dias. Nenhum alerta, nenhum indício de comportamento suspeito. Às 4h30 da manhã, algo começou a se mover. Em segundos, milhões de reais foram transferidos via Pix, saindo de contas de reserva de bancos e fintechs. Contas que existem exclusivamente para permitir operações entre instituições financeiras conectadas diretamente ao sistema do Banco Central. Não houve arrombamento, não houve vírus, não houve código malicioso detectado. As transferências eram legítimas aos olhos da máquina, executadas dentro das permissões válidas, com credenciais válidas e, no entanto, absolutamente criminosas. Enquanto os sistemas executavam ordens, do outro lado da cidade, um homem dormia tranquilo. Tinha recebido, semanas antes, parte de seu pagamento em espécie. Notas de R$100 entregues por um motoboy. Seu nome, João Nazareno Roque. Função, operador de TI na CIM Software, a empresa responsável por interligar dezenas de instituições financeiras ao Banco Central. Até aquele momento, ninguém sabia quem era ele, mas a partir daquele dia, João se tornaria a peça-chave de uma investigação que exporia não só uma vulnerabilidade crítica no sistema financeiro nacional, como também escancararia a facilidade com que se pode vender uma senha. E com ela, abrir as portas do coração digital da economia brasileira. Se você acha que o sistema é a prova de falhas, prepare-se, porque esse episódio mostra que os maiores perigos não estão nas máquinas, estão nas pessoas. E quando se oferece dinheiro suficiente ao elo frágil, as muralhas ruem por dentro. Seja bem-vindo ao IC News, o seu canal de jornalismo investigativo independente. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista e apresentadora deste espaço, onde o que importa é a verdade. Doa a quem doer. Se você valoriza um jornalismo que vai a fundo, que não se curva e não se vende, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e considere-se tornar um membro apoiador. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo sério, responsável e livre de interesses políticos ou corporativos. Hoje a gente vai te mostrar com documentos, depoimentos e provas como o maior golpe hacker ou supostamente hacker da história recente do Brasil aconteceu sem que uma única linha de código fosse violada. Um ataque que desviou mais de R$1 bilhão. Isso mesmo, 1 bilhão, somando com o prejuízo de diversas instituições financeiras que utilizavam os serviços da CIM Software. Em poucas horas, sem que uma sirene sequer soasse nos sistemas de defesa das instituições envolvidas. Mas antes de entender como o crime foi executado, é importante entender o terreno onde ele se deu. A CIM Software, também conhecida como CMSW, é uma empresa homologada pelo Banco Central do Brasil desde 2001. Ela funciona como um elo tecnológico entre bancos, fintechs e o sistema de pagamentos brasileiro. Empresas menores que não têm infraestrutura própria para se conectar diretamente ao sistema do Banco Central, especialmente ao Pix, utilizam a CIM como ponte para operar. A CIM, portanto, tem acesso a sistemas sensíveis com autorização para intermediar ordens de pagamento
entre dezenas de instituições. Em teoria, trata-se de uma empresa confiável, certificada, auditada. Mas, como qualquer fortaleza, sua segurança depende de seus guardiões. E foi exatamente por aí que os criminosos agiram. A principal vítima desse ataque até agora foi a BMP, Instituição de Pagamento, uma fintech com sede em São Paulo, voltada a operações empresariais. Numa operação altamente coordenada, criminosos tecnológicos acessaram sua conta de reservas no Banco Central. Uma conta que não é movimentada por correntistas, mas pela própria empresa, usada para liquidações, e desviaram 541 milhões de reais em transferências via Pix. Sim, você ouviu certo, mais de R$500 bilhão. E não foi só a BMP, outras instituições também foram atingidas. Estima-se que pelo menos 6 bancos ou fintechs tenham sofrido o mesmo tipo de golpe, com valores ainda sob apuração, mas que podem elevar o prejuízo total para até R$1 bilhão, um número que transforma esse episódio no maior golpe financeiro via internet já sofrido por instituições brasileiras. A pergunta que não quer calar é: como isso foi possível? A resposta está no nome que você vai ouvir agora: João Nazareno Roque, o operador de TI que trabalhava no back-end da CIM. Segundo a investigação conduzida pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos do DEIC, Roque foi abordado por um homem desconhecido ao sair de um bar, no início de março de 2025. A abordagem foi direta. O interlocutor sabia quem ele era, onde trabalhava e o que fazia. Quero conhecer o sistema da sua empresa, teria dito o homem. Dias depois veio a proposta: R$5.000 em dinheiro vivo em troca do acesso. 15 dias mais tarde, mais R$10.000 para que ele executasse comandos diretamente no sistema. A transação foi concluída. O pagamento? Entregue por motoboys em pacotes discretos. A comunicação sempre por WhatsApp, com números diferentes a cada semana, sem nomes, sem rostos, só orientações técnicas. João Roque aceitou. Usou suas próprias credenciais, inseriu os comandos solicitados e deixou as portas abertas. Como disse o delegado que lidera a investigação, ele entregou o sistema e sumiu. Atuou com extrema irresponsabilidade. Mas os investigadores não sumiram. Desde o momento em que a BMP notou o desaparecimento dos fundos, no amanhecer da segunda-feira, uma operação emergencial foi montada. As transações, embora legítimas no papel, mostravam um padrão anormal: transferências volumosas em cadeia para contas suspeitas. A Polícia Civil foi acionada, os logs de acesso foram analisados e o nome de Roque emergiu como ponto de origem. Um funcionário interno, com acesso privilegiado, cuja atividade recente nos sistemas chamava atenção. Foi o suficiente para colocá-lo sob vigilância. E, em menos de 72 horas, os investigadores estavam prontos para agir. Enquanto isso, os criminosos digitais já haviam pulverizado os recursos em dezenas de contas, com parte do dinheiro convertido em criptomoedas.
a tentativa de rastreamento começava a ficar mais difícil. Mas os primeiros 270 milhões já estavam congelados, fruto da agilidade da polícia, da cooperação com o Banco Central e da atuação coordenada entre as instituições. A prisão de Roque foi inevitável, mas ele não agiu sozinho. E segundo ele próprio confessou, houve pelo menos 4 outros envolvidos, todos ainda foragidos, por enquanto. Mas há um detalhe que transforma este caso em algo ainda mais perturbador. O sistema não foi violado, não houve brecha técnica. O sistema fez exatamente o que foi instruído a fazer. Quem violou as regras foi o humano, o funcionário, o elo mais fraco da corrente. E é por isso que essa história merece ser contada. Porque se hoje a vítima foi uma conta de reserva com 541 milhões, amanhã pode ser o seu saldo. João Nazareno Roque nunca imaginou que seu nome ganharia as manchetes dos principais veículos de imprensa do país. Por quase 3 anos, viveu no anonimato do setor de tecnologia de uma empresa que pouca gente fora do mercado financeiro conhece, a CIM Software, prestadora de soluções para integração de bancos e fintechs ao sistema do Banco Central. Seu cargo, desenvolvedor back-end júnior, com um salário estimado em R$3.000 mensais, pouca visibilidade, nenhum status, mas com acesso a sistemas absolutamente estratégicos. E, como a investigação provaria, com poder suficiente para abrir as portas do que há de mais sensível na infraestrutura bancária nacional. João era o tipo de funcionário que passa desapercebido. Segundo relatos de colegas obtidos pela investigação, não era do tipo comunicativo. Chegava, cumpria suas tarefas, mantinha-se discreto, mas sua função o colocava na trilha técnica que interligava o core da CIM aos ambientes das instituições financeiras clientes. Ele não era o guardião dos cofres, mas conhecia os atalhos. O ponto de virada aconteceu em uma noite comum no início de março de 2025. João saía de um bar na zona oeste de São Paulo quando foi abordado por um homem que sabia mais do que deveria. Ou seja, se essa informação estiver correta, ele estava sendo mapeado. Sabia seu nome, sua função e a empresa onde trabalhava. A conversa foi rápida, quase informal. Segundo o depoimento de João, o homem disse querer conhecer o sistema da sua empresa. Nenhuma ameaça, nenhum pedido direto, apenas uma sondagem, mas que plantava uma semente, ou melhor, uma engenharia social perfeita. Dias depois, o mesmo homem fez contato novamente. Desta vez, ofereceu R$5.000 em dinheiro vivo, em troca de informações básicas de acesso. João recusou no primeiro momento, mas como ele mesmo relatou no depoimento prestado à Polícia Civil de São Paulo, a proposta não parou por aí. Uma semana depois, veio nova oferta, mais R$10.000, caso ele aceitasse executar comandos diretamente no ambiente de produção da CIM. Agora não era mais apenas um pedido de informação, era um plano claro de cooptação. O pagamento foi combinado de forma quase cinematográfica. Nada de transferências, nada de rastros. Um motoboy entregaria o dinheiro em espécie no endereço indicado.
João recebeu as notas de R$ 100 em envelope fechado, do tipo que não chama atenção. E numa cidade onde entregas de todo tipo circulam a cada minuto, aquela era apenas mais uma entrega que não chamava qualquer atenção. E foi assim que ele cruzou a linha. A partir dali, começou uma série de interações com os membros do grupo criminoso, sempre por WhatsApp, sempre com números novos, sem nomes, sem fotos. Eles não queriam conhecer João, queriam apenas que ele obedecesse. Nas palavras do próprio investigado, foram 4 pessoas diferentes que o orientaram sobre os passos seguintes. Ele sabia que estava fazendo algo errado, mas ainda, segundo seu relato, não imaginava o tamanho da coisa. A dúvida que fica é: será que não mesmo? João não entregou uma senha qualquer. Ele executou comandos nos sistemas internos da CIM. E isso muda completamente a natureza do crime. Ele não foi apenas uma vítima de chantagem. Ele atuou ativamente na preparação do ambiente digital que, semanas depois, seria usado para invadir contas de reserva de ao menos 6 instituições financeiras e desviar valores que podem ultrapassar R$ 1 bilhão. E você achando que os criminosos precisam de planos ambiciosos, como na ficção A Casa de Papel. Lê do engano. Os criminosos aqui só precisam do ambiente digital correto. Essa é a diferença entre uma brecha explorada por fora e uma porta aberta por dentro. Segundo os especialistas que analisam o caso, trata-se de um clássico caso de engenharia social combinada com exploração de privilégios internos. João foi escolhido por ter o perfil ideal: acesso técnico, pouco monitoramento e, principalmente, vulnerabilidade econômica. R$ 15 mil para alguém com salário de R$ 3 mil é uma proposta difícil de ignorar, ainda mais quando não envolve violência ou risco aparente. Como uma pessoa que demonstra tamanha vulnerabilidade financeira tem acesso a portas bilionárias? O grupo que o aliciou sabia disso. Sabia que não precisava corromper um diretor nem hackear um firewall. Bastava encontrar o elo mais fraco e investir nele. Com isso, evitaram alertas de segurança, evitaram gatilhos de anomalias. As ações de João estavam dentro do seu perfil de acesso. Nenhum sistema acusou erro. Nenhum antivírus reagiu, porque, tecnicamente, ele estava apenas fazendo seu trabalho. É aqui que a história ganha contornos ainda mais delicados. Porque, ao permitir que um funcionário com esse acesso de nível médio executasse alterações estruturais em sistemas que lidam com ordens bancárias críticas, a CIM também se expôs. E como reconheceu em nota oficial, as credenciais de João foram exploradas inicialmente e há sinais de que credenciais adicionais foram envolvidas posteriormente. Ou seja, os comandos inseridos por ele abriram a brecha. Mas depois disso, os criminosos conseguiram escalar os privilégios e circular pela rede da empresa, acessando módulos sensíveis, mapeando estruturas, testando transferências. Tudo sob o manto da legalidade técnica.
Estamos falando de criminosos com grandes habilidades técnicas. Não são pessoas quaisquer. João afirma que após executar os comandos solicitados, desligou-se emocionalmente da situação. Parou de responder mensagens. Evitava contato. Mas isso não o livraria das consequências. Quando os desvios começaram a ocorrer no fim de junho e os sistemas do Banco Central identificaram o padrão incomum nas transferências via Pix, os logs foram analisados e o nome de João apareceu com destaque. Ele havia deixado rastros. Os investigadores cruzaram horários, endereços de IP, registros de atividades e apontaram a origem interna. Que fique claro, os vestígios digitais deixam mais rastros que os vestígios no ambiente analógico. Segundo o delegado responsável, não houve coação, não houve violência, houve escolha, houve intenção. Em sua casa, no bairro do City Jaraguá, zona norte de São Paulo, os agentes da Polícia Civil encontraram celulares, computadores e um caderno com anotações técnicas. O suficiente para determinar o papel dele na operação e levá-lo à prisão preventiva. Mas mesmo diante de todas as evidências, João insiste: eu só obedeci. Não sabia o que iam fazer com aquilo. Cabe à investigação agora confirmar isso. E aqui começa um novo debate. João Nazareno Roque foi o executor de uma ação criminosa por ganância ou foi um peão manipulado por uma rede que sabia exatamente como explorar a ingenuidade e o desespero de alguém com pouco a perder? O que sabemos é que a partir de suas ações, mais de 500 milhões de reais desapareceram. O crime foi possível por causa dele, mas ele não operou sozinho. E como ele mesmo revelou, ao menos 4 pessoas estavam envolvidas nos bastidores. Agora, com o João sob custódia e as primeiras peças desse quebra-cabeça no tabuleiro, as perguntas se multiplicam. Quem eram os contatos do WhatsApp? Onde estão os valores desviados? E mais importante, quantos outros Joãos existem nas infraestruturas tecnológicas do Brasil? Domingo, 29 de junho de 2025, a cidade de São Paulo encerrava mais um fim de semana aparentemente tranquilo. Nos bastidores do setor financeiro, porém, havia tensão. Algumas movimentações não faziam sentido. Pequenas fintechs recebiam valores altos via Pix, em plena madrugada. Não era um erro. As transações estavam tecnicamente perfeitas, com autenticação e ordem válida. Às 4h30 da manhã da segunda-feira, 30 de junho, um telefonema atravessou o silêncio dos bastidores do mercado. Uma instituição havia notado uma transferência atípica da conta de reservas da BMP, um desvio de milhões de reais que não havia sido autorizado. Do outro lado da linha, o responsável financeiro da BMP entendeu imediatamente: algo grave estava acontecendo, e rápido. Foi ali que a BMP montou sua sala de situação. Não um jargão publicitário, mas uma operação real de contenção de dano. A ordem foi clara: isolar o sistema, acionar o jurídico, mobilizar as áreas de segurança. Em pouco tempo, o rombo já ultrapassava 540 milhões de reais. Todos desviados de sua conta de liquidação no Banco Central. As contas de liquidação, também chamadas de contas de reserva, são mantidas por instituições financeiras
diretamente no Banco Central e funcionam como o cofre oficial que cada banco ou fintech usa para realizar operações como Pix, TEDs e transferências interbancárias. Elas não pertencem a clientes individuais, mas sim às próprias instituições e são essenciais para que o sistema financeiro funcione. Quando alguém faz um Pix do banco A para o banco B, por exemplo, o Banco Central retira o valor da conta de liquidação do banco A e credita na do banco B, liquidando a operação entre eles. Por isso, essas contas são extremamente sensíveis. Elas concentram o dinheiro institucional e não são visíveis ao público. No caso do golpe, os criminosos acessaram justamente essas contas, desviando valores diretamente das reservas bancárias sem invadir contas de clientes. Isso explica porque o sistema não disparou alertas técnicos. Os comandos foram feitos com acesso autorizado dentro da estrutura da CIM, que funcionava como ponte entre as fintechs e o Banco Central. A essa altura, o estrago já estava feito, mas os rastros ainda estavam quentes. Às 8 da manhã, o caso chegou à mesa da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos do DEIC, em São Paulo. Os investigadores sabiam que quando valores dessa magnitude desaparecem sem alarde, o golpe não veio de fora. A hipótese imediata foi de participação interna. E com isso, começou a caçada. Nos primeiros momentos, a prioridade foi obter os logs de acesso da CIM Software. Quem tinha se conectado aos sistemas da empresa na noite anterior? Quais usuários executaram comandos de transferência? Que tipo de movimentação interna ocorreu nas últimas 72 horas? As respostas começaram a surgir mais rápido do que se esperava. Um nome aparecia repetidamente em horários-chave. Um colaborador de nível médio com acesso técnico que, em teoria, não justificava aquele volume de operações. Era João Nazareno Roque. Seus acessos não dispararam alertas. Afinal, eram credenciais válidas, mas a frequência, o tipo de comando e o padrão de uso chamaram a atenção. Foi o suficiente para colocá-lo sob vigilância. 2 dias depois, na noite de quarta-feira, os investigadores obtiveram autorização judicial para realizar buscas e efetuar a prisão preventiva. Eles sabiam que o tempo era essencial. Se João percebesse que estava sob suspeita, poderia destruir provas, fugir ou alertar os cúmplices. Às 6 da manhã da quinta-feira, 3 de julho, a equipe se posicionou em frente à residência do suspeito, no bairro do City Jaraguá, zona norte da capital. João foi preso sem resistência. Ainda estava em casa, com os celulares e computadores intactos. Além dos equipamentos, os policiais encontraram um caderno com anotações técnicas e possíveis scripts de execução. Uma peça que ajudaria a confirmar a conexão entre ele e os comandos maliciosos inseridos no sistema da CIM. Na coletiva de imprensa concedida no dia seguinte, o delegado Paulo Eduardo Barbosa, chefe da operação, não poupou palavras. Nazareno recebeu apenas um sinal para iniciar a prática delituosa, um valor absolutamente irrisório frente ao que foi roubado. Segundo Barbosa, o envolvimento de João
foi determinante para o sucesso do golpe. Não porque ele tivesse todo o plano, mas porque sem ele o plano não existiria. Não houve coação. Ele sabia o que fazia, executou comandos, entregou o sistema e sumiu até agora. Ao ser interrogado, João confessou. Detalhou os encontros, os pagamentos em dinheiro vivo, os comandos solicitados e o silêncio que manteve depois de cumprir sua parte. Disse que não sabia o que fariam com as portas que ele abriu, mas a Polícia Civil não comprou essa versão tão facilmente. Barbosa foi direto. Ele não foi enganado, foi comprado com muito pouco, diga-se de passagem. É um exemplo claro de como o elo humano pode derrubar qualquer estrutura, por mais protegida que ela pareça. Segundo o delegado, João não agiu sozinho. A polícia já trabalha com nomes e perfis de pelo menos 4 outros envolvidos. Os verdadeiros autores intelectuais do esquema, que utilizaram João como vetor interno. Os contatos ocorreram quase sempre por WhatsApp, com números temporários, mas parte das conversas, metadados e registros de voz foram recuperados dos aparelhos apreendidos. Outro ponto central da investigação foi o rastreamento dos valores desviados. Com o apoio do Banco Central e das empresas especializadas em cibersegurança, a polícia conseguiu localizar contas suspeitas, nas quais parte do dinheiro foi depositado, especialmente em fintechs como Transfera, NuoroPay e Sofi, que posteriormente tiveram o Pix suspenso pelo Banco Central. Mais de 270 milhões foram bloqueados preventivamente em contas identificadas como destino imediato das transações. O restante, porém, ainda está em processo de rastreamento. Parte foi rapidamente convertido em criptomoedas, dificultando a recuperação. Segundo Barbosa, essa rápida movimentação do dinheiro demonstra que os criminosos tinham pleno conhecimento do sistema bancário e dos mecanismos de fuga. A janela entre o primeiro desvio e a tentativa de liquidação foi de menos de 4 horas. Esse golpe foi pensado nos mínimos detalhes. O momento da execução, numa madrugada de segunda, fora do horário de expediente, foi estratégico. Eles sabiam exatamente como e onde agir. Vamos ouvir agora o que o advogado especialista em crimes que envolvem o sistema financeiro e criptoativos, Dr. Flávio Durso, fala sobre esse episódio e a recuperação desse dinheiro. Muito tem sido falado sobre esse que tem sido considerado o maior hack da história do Brasil, que pode ter movimentado cerca de 2 bilhões de reais. Mas sobre esse assunto, o ponto que eu gostaria de tocar é com relação aos criptoativos, mais especificamente as criptomoedas. Isso porque quando se passou a entender um pouquinho o ocorrido, verificou-se ou suspeitou-se que houve a tentativa de transformar parte desses valores em criptomoedas, em Bitcoin principalmente. E aqui eu quero deixar algumas informações importantes. Há um senso comum de que quando se fala em Bitcoin, não há um rastreio, não há a possibilidade de rastreabilidade. E ao contrário, o Bitcoin possui as suas transferências registradas em rede, na rede blockchain, e elas são transparentes e imutáveis. Mesmo quando se utiliza as corretoras, também há regras específicas. Há uma lei, o Marco Legal dos Criptoativos, Lei 14.478, que traz regras específicas para esse setor. Então, apesar dessa ideia errada de que ao transformar esses valores que foram furtados
dessas contas reserva, os criminosos estariam se preservando? Não. Ali você tem formas de controle, formas de rastreio que podem e com certeza facilitarão a identificação dos beneficiários desses valores. E mesmo na origem, quando houve a tentativa da transferência de parte desses valores, já houve o bloqueio. Mais um demonstrativo de que esse ecossistema cripto está cada vez mais preparado para enfrentar situações de crimes. Fica então aqui o registro que o ecossistema cripto não é um ambiente sem leis, não é uma terra sem regras. Perguntando sobre as próximas etapas, o delegado afirmou que a investigação está apenas no começo. Há expectativa de prisões nos próximos dias e o foco agora é identificar os mandantes, localizar as carteiras de criptomoedas utilizadas na conversão dos valores e entender como a comunicação entre os membros da quadrilha foi organizada sem deixar rastros evidentes. Ainda assim, o que mais preocupa os investigadores é a dimensão do precedente. Esse não foi um ataque contra um banco, foi um ataque contra o modelo de confiança que sustenta nosso sistema financeiro. Se um funcionário mal remunerado pode ser cooptado com 15 mil reais e causar um prejuízo bilionário, então temos um problema muito mais profundo do que imaginávamos. Essa frase ecoa além da investigação, toca no cerne da fragilidade humana diante de um sistema que opera na base da confiança técnica e coloca sob alerta não só os bancos e o Banco Central, mas todo o mercado de tecnologia. O caso João Roque não é sobre um hacker mascarado digitando linhas de código no porão. É sobre alguém com crachá, mesa no escritório e acesso autorizado. Alguém que trocou a integridade por um envelope de dinheiro. E a pergunta agora é inevitável. Se ele foi o peão, quem são os reis por trás desse tabuleiro? Para entender a gravidade do que aconteceu, é preciso sair da superfície. Não basta saber que houve desvio de dinheiro. É preciso compreender como isso foi possível. Como se orquestra um ataque de quase R$1 bilhão sem usar um vírus, sem deixar código malicioso nos servidores, sem invadir a rede com força bruta? A resposta é simples e assustadora. Você não precisa invadir nada se alguém com acesso legítimo faz isso por você. E agora, você consegue entender toda a fragilidade do sistema? O que aconteceu no caso da CIM Software é um exemplo clássico e devastador de um ataque à cadeia de suprimentos. Um tipo de ofensiva que tem crescido no mundo todo, justamente porque contorna as barreiras tradicionais da cibersegurança. Em vez de mirar diretamente no alvo mais protegido, como o Banco Central ou um grande banco, os criminosos atacam um intermediário, um elo menor, terceirizado, com menos vigilância, mas que detém a chave para acessar todos os demais. Esse elo, no caso, foi a CIM Software, empresa que, embora pouco conhecida do público, é um pilar essencial do funcionamento do sistema financeiro brasileiro. Fontes do setor indicam que a empresa atendia dezenas de bancos, cooperativas e fintechs, incluindo nomes como Bradesco e XP. Embora essas instituições não tenham se pronunciado oficialmente sobre o episódio, a carteira de clientes da CIM não é pública, o que dificulta mensurar a extensão total do impacto, mas os efeitos cascata
mostraram o quanto o ecossistema financeiro nacional depende dessas pontes tecnológicas invisíveis. O ataque aconteceu em 5 fases bem definidas, segundo o mapeamento da investigação técnica conduzida pela Polícia Civil, com o apoio de analistas de segurança do Banco Central e de empresas como a FS Security e a SmartPay. Primeiro, engenharia social e acesso inicial. Foi com engenharia social que tudo começou. Em vez de buscar brechas no sistema, os criminosos encontraram um humano disposto a colaborar, João Nazareno Roque. Através de uma abordagem direta e estratégica, eles conseguiram que ele entregasse sua senha de acesso administrativo à plataforma da CIM e, mais do que isso, executasse comandos manuais no ambiente interno. Esse primeiro acesso, portanto, não foi uma invasão. Foi uma entrada permitida por alguém com credencial válida. Segundo, mapeamento e reconhecimento. Uma vez dentro do ambiente da CIM, os criminosos iniciaram o processo de reconhecimento de rede. Identificaram sistemas em produção, módulos ativos, tabelas de transações, gateways de Pix e, o mais importante, as credenciais adicionais utilizadas por outros clientes da empresa. Segundo nota da própria CIM, há indícios de que, após o acesso inicial, outros perfis de usuários foram comprometidos. Isso indica que os criminosos usaram técnicas de movimentação lateral. Exploraram caminhos internos para ampliar seu alcance. Terceiro, escalonamento de privilégios, com acesso a múltiplos perfis e mapeamento feito. O grupo criminoso escalou seus privilégios até alcançar as rotinas que autorizam transações via Pix, a partir das contas de reserva das instituições clientes. Essas contas, mantidas no ambiente de sistema de pagamentos instantâneos, o SPI, do Banco Central, funcionam como caixas d'água entre instituições. É lá que os bancos mantêm saldos para liquidar operações entre si. Ao comprometer esse ponto, os criminosos conseguiram enviar ordens legítimas, com carimbo digital e tudo, para movimentar valores astronômicos, como os 541 milhões retirados da conta da BMP. Quarto, execução das transferências. A fase final foi milimetricamente calculada. À 00:18 da segunda-feira, 30 de junho, os criminosos começaram a executar as ordens de transferência. Como sabiam que o ambiente de segurança humana é mais frágil fora do horário comercial, concentraram a ofensiva entre 4 e 7 da manhã, enquanto as equipes técnicas dormiam ou se deslocavam ao trabalho. As transações foram fracionadas, divididas entre diversas contas de destino, sempre em fintechs menores, algumas das quais, mais tarde, teriam o Pix suspenso pelo Banco Central por participação suspeita. Segundo a SmartPay, que atua na integração entre fintechs e corretoras de criptoativos, a movimentação irregular de valores começou pouco depois da meia-noite. E parte do dinheiro foi rapidamente direcionada para plataformas de conversão em criptomoedas. Quinto, encobrimento e dispersão dos valores. Com os recursos já fora das contas de origem, iniciou-se o processo de dispersão. Os valores foram movimentados em cascata entre contas de terceiros
e parte convertida em criptoativos, dificultando o rastreamento e a reversão. Foi apenas graças à rápida atuação da BMP, que identificou o desvio em poucas horas e acionou a Polícia Civil e o Banco Central, que cerca de 270 milhões de reais foram congelados antes de evaporarem por completo. Mas mesmo com essa recuperação parcial, o estrago já estava feito, não apenas financeiro, mas estrutural. O que esse ataque expõe não é apenas uma falha operacional, é a demonstração clara de que o elo mais vulnerável de um sistema não é a tecnologia, é a confiança. João Nazareno Roque foi o vetor, mas o modelo de negócios baseado na terceirização de infraestrutura crítica é o que permitiu a magnitude do golpe. Empresas como a CIM estão, na prática, na linha de frente da segurança bancária do país e, ainda assim, não são fiscalizadas com a mesma rigidez dos bancos. Não possuem reserva obrigatória e tampouco precisam se submeter a testes de penetração frequentes ou simulações de ataque. Após o ataque, uma das grandes questões foi: quem paga pelos prejuízos? E a resposta está na estrutura do sistema. Os valores desviados estavam nas contas de liquidação, que pertencem a instituições financeiras como a BMP, e não ao Banco Central ou a correntistas. Por isso, o prejuízo recai diretamente sobre os bancos atingidos. A BMP, por exemplo, confirmou que os 541 milhões desviados eram recursos próprios e garantiu que possui capacidade financeira para absorver a perda. Já a CIM pode ser responsabilizada civilmente se for provado que houve negligência, falha de segurança ou ausência de controles adequados. Porém, em nota, a empresa afirma que o incidente decorreu exclusivamente da ação de um funcionário cooptado por engenharia social, sem violação de seus sistemas. O que esse caso grita com todas as letras é que estamos confiando demais em estruturas invisíveis, pouco auditadas e altamente acessíveis por insiders. Porque se é possível fazer tudo isso com uma senha e um funcionário mal remunerado, o que mais está à venda por aí? O dinheiro some primeiro, a confiança logo depois. É isso que um golpe desse tamanho provoca. Não é apenas a perda dos 541 milhões da BMP, nem os valores das outras instituições afetadas. Não é só o esforço desesperado para rastrear criptomoedas, congelar contas ou prender um funcionário comprado com envelopes. É o que vem depois: a dúvida, a fragilidade, a sensação de que por trás da interface limpa dos aplicativos bancários, talvez nada esteja tão seguro quanto parece. Porque o que caiu aqui não foi apenas o saldo de uma conta reserva, foi a crença de que os sistemas são infalíveis. Foi a ilusão de que a tecnologia por si só é suficiente para garantir integridade. Do lado penal, João Nazareno Roque permanece preso preventivamente, aguardando o desdobramento da investigação. Ele deverá responder por crimes como furto qualificado mediante fraude, invasão de dispositivo informático, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A pena pode ultrapassar 15 anos de reclusão. Mas ele é apenas uma peça. Os cúmplices foragidos, os mandantes da operação e os beneficiários finais das criptomoedas movimentadas ainda
estão sendo caçados. Entre as fintechs que receberam grandes volumes de recursos durante o ataque criminoso contra a CIM Software, uma chamou a atenção dos investigadores: a SOF Soluções de Pagamentos. Essa empresa, que movimentou 270 milhões em transações via Pix na madrugada do crime, está registrada em nome de Estevam Paz Bastos, um ex-cozinheiro de 36 anos, natural do Rio Grande do Sul e atualmente residente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Segundo registros da Junta Comercial, ele se tornou o único sócio da fintech em maio de 2025, adquirindo 100% das cotas por R$1 milhão. Até então, Estevão não tinha histórico conhecido no mercado financeiro. Seu currículo inclui passagens como chefe de cozinha em restaurantes da capital sul-mato-grossense e a fundação de uma distribuidora de alimentos em 2018. Após a aquisição, a sede da SOF foi transferida para um endereço na Avenida Paulista, em São Paulo, sem indicação de sala ou conjunto. O que levantou suspeitas sobre sua real operação física. Para a polícia e especialistas em crimes financeiros, há indícios de que a SOF possa ter sido usada como empresa de fachada para lavar os recursos desviados do Banco BMP. As investigações apontam que a fintech distribuiu milhões de reais para dezenas de pessoas físicas e que parte do dinheiro foi rapidamente convertido em criptomoedas, especialmente na stablecoin USDT, dificultando o rastreamento. Apesar da movimentação em comum, não há, até o momento, confirmação oficial sobre o grau de envolvimento direto de Estevam Bastos na operação. Seu nome está no centro da estrutura societária, mas se ele foi um laranja, um operador consciente ou apenas um empreendedor aliciado por terceiros, é algo que dependerá de uma apuração mais aprofundada da polícia e das autoridades financeiras. O que está claro, por hora, é que essa fintech de registro recente, conduzida por um ex-cozinheiro sem trajetória prévia no setor bancário, tornou-se um dos principais canais de escoamento de um dos maiores ataques cibernéticos da história do sistema financeiro nacional. A Polícia Civil e a Polícia Federal trabalham em conjunto para mapear o restante da quadrilha. Os investigadores já rastrearam as comunicações via aplicativos, encontraram rastros financeiros e estão de olho em corretoras suspeitas de conversão de criptoativos. Há expectativa de novas prisões e bloqueios de bens nos próximos dias. Mas enquanto a Justiça tenta reagir, o sistema precisa se reinventar. Porque se um operador de TI pode causar um prejuízo dessa magnitude, onde estão os controles de acesso? Onde estão as auditorias internas? Onde está o monitoramento de atividade privilegiada? O Banco Central, que respondeu rapidamente com a suspensão da infraestrutura da CIM e dos participantes que receberam recursos indevidos, agora estuda formas de reforçar os requisitos de segurança para prestadores de serviço terciarizados. Especialistas pedem a criação de protocolos obrigatórios de segurança digital, auditorias periódicas e até seguros obrigatórios contra incidentes cibernéticos, semelhantes aos que grandes bancos já são obrigados a manter. Mas há uma verdade incômoda nesse processo todo. A maioria dos ataques desse tipo jamais vem à tona.
Segundo fontes do setor, golpes envolvendo insiders, engenharia social e falhas em fornecedores acontecem com mais frequência do que se imagina. Mas muitas vezes são resolvidos com acordos, cláusulas de confidencialidade ou simplesmente engavetados para proteger a reputação da empresa. Este caso só se tornou público porque a cifra ultrapassou a casa dos bilhões. Mas e os outros? Quantos desvios pequenos, silenciosos, estão ocorrendo agora mesmo abaixo do radar? O que o episódio João Rock nos mostra é que não há firewall contra a fraqueza humana, não há criptografia que resista à sedução do dinheiro fácil e, principalmente, não há sistema seguro se não houver ética no seu operador. Para onde vamos a partir daqui? A resposta está em como reagiremos. Com mais camadas de segurança? Sim, mas acima de tudo, com mais vigilância humana. Porque não existe erro de sistema quando foi alguém que escolheu errar. E antes de encerrar, quero fazer uma recomendação a quem acompanha nosso trabalho. Se você gosta de investigações sérias, análises aprofundadas e jornalismo comprometido com a verdade, conheça também o programa Além da Notícia, também no YouTube. Vamos deixar aqui o link para esse novo jornal, todas as manhãs de segunda a sexta, às 9 horas. Aqui no IC-News nós apoiamos esse projeto. E esta jornalista que está aqui com vocês também integra o time de colunistas de lá. É uma parceria editorial que amplia o debate, expande a informação e fortalece o jornalismo livre. Vale a sua atenção. E assim a gente fecha mais um episódio do IC-News. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela confiança, pelo seu tempo e por acreditar num jornalismo que não se vende. Se ainda não é inscrito, clica no botão agora, ativa o sininho, deixa o seu like e, se puder, torne-se um membro do canal. Isso nos ajuda a manter esse espaço firme, independente e cada vez mais profundo. Nos vemos em breve numa nova investigação, porque enquanto houver silêncio, onde deveria haver resposta, o IC-News vai estar lá, fazendo as perguntas certas.